Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. E lembrando que o nosso trabalho é uma aula e uma aula é muitos minutos. E depois tem a compensação. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Pentecostes. Pentecostes é aquela realização que o Criador possibilita a distribuição da força para a vivificação da criação. Depois, nós tínhamos que ter dentro de nós uma coisa bem importante, porque sempre falamos assim da saudade. E nós estamos sempre lembrando da saudade daquela infância que tivemos, daquele lugar que nascemos, que nós saímos quando criança ou quando já adolescentes. Então, esse tipo de saudade fica dentro de nós. Quando uma pessoa tem possibilidade de voltar para aquele local, ela vê que não condiz com aquilo que ela pensava. Depois, nós temos saudades do homem, da mulher, emprego, saudades das festas, saudade do descanso. Todas as saudades que nós temos sempre está relacionado às coisas de matéria grosseira. Esse tipo de saudade, ele é muito ruim para todos, porque traz normalmente um entristecimento e se a pessoa descuida, o tipo de pensamento que ela vai cultivando tem centrais de pensamentos de todas as maneiras. Há centrais de pensamentos, de saudades. Então, essa pessoa que tem sempre saudade disso ou daquilo outro, da matéria grosseira, ela precisa de lembrar assim, ela recebendo desse tipo de energia que vem para ela, normalmente traz um adoecimento ou costumes que prejudicam a saúde. Nós podemos confirmar assim, que normalmente as saudades que uma pessoa verbaliza está antes, ontem, uma época anterior. A saudade que nós tínhamos que ter é uma só, saudades de voltar para a luz. Então, a bondade do Criador nos possibilitou a vinda do Filho de Deus Jesus, trazendo para os seres humanos a condição de voltarem para a pátria do Espírito. Ele abriu esse caminho, mas o procedimento de assassiná-lo, esse caminho ficou fechado novamente e poucos espíritos humanos manteram dentro de si vivo a saudade da luz. A bondade do Criador permitiu novamente que nós tivéssemos a possibilidade de voltar para o paraíso, que é a pátria do espírito humano. Essa realização veio com o livro Na Luz da Verdade, que é aquela realização que Jesus disse que viria um outro que não ele. Então, o livro Na Luz da Verdade é a condição que nós temos que ter para organizar dentro de nós o tipo de vida que nós queremos para nós. Porque tínhamos que priorizar assim. Observar, porque se nós conhecêssemos os 10 mandamentos, que já veio muito antes de Jesus, e que ele disse nas suas orientações que ele não veio contestar aquilo que os velhos profetas trouxeram. Quer dizer que Moisés trouxe os 10 mandamentos e que nós tínhamos que conhecê-los. No primeiro mandamento está bem claro assim, não terás outros deuses ao meu lado.
Essa é simples, porque nós, fazendo uma observação, veríamos que a vida é uma continuação e que somente o espírito humano é que tem possibilidade de voltar nesta terra para fazer os resgates. Mas como os ensinos de Jesus veio há 2000 anos, nesse procedimento também tínhamos que observar assim. Bem em épocas recentes, a terra era mais bonita e muitos de décadas anteriores, não muito longínqua, o portão da moradia ficava aberto e muitas casas nem portão tinha. Então esse procedimento tínhamos que analisar assim. Distanciando da luz, vai entrando as coisas da matéria grosseira. Então vai entrando a cobiça, a falta de consideração para com o semelhante. Esse procedimento é um procedimento que nós conhecemos, porque se hoje os portões são fechados e são mais altos, e que normalmente a consideração com o semelhante diminuiu, então o que acontece é bem simples assim. Precisaríamos de fazer um trabalho de perceber que a evolução hoje é um procedimento individual. Saudade da luz. Quando a pessoa desenvolve dentro dela, respeitando o primeiro mandamento, colocando o Criador em primeiro lugar, para isso a pessoa tem que conhecer também o segundo mandamento, que é não dizer o santo nome em vão. Quer dizer que a pessoa tem que lembrar assim. Para que ela priorize os ensinos, ela tem que ter um conhecimento geral dos ensinos, para que ela não transgrida os mandamentos. Os mandamentos são como normas de uma empresa. Naquela empresa tem as normas e tem os avisos. E a gente vê assim determinados profissionais que têm norma naquela empresa que ele precisa de usar os equipamentos que a empresa exige. Se acontece um acidente, esse funcionário com os equipamentos está resguardado. Se acontecer um acidente e ele estiver sem o equipamento, ele perde todo o direito. É a norma. Então nós tínhamos que entender que para voltarmos para a pátria do Espírito, temos que conhecer o caminho. E temos que ter uma dedicação, porque um caminho, ele tem que ser zelado, ele tem que ser tratado. Porque nós podemos observar assim, aquele sitiante, naquele caminho que ele percorre, ele zela por aquele caminho. Ele tem necessidade de zelar por aquele caminho, porque ele sabe que tem consequência de todas as maneiras. Então, na nossa vida interna, devido ao fato de ter centrais de pensamentos que nós podemos confirmar quando acordamos de manhã. Se a pessoa acorda mais cedo um pouco, assim que ela se encontra sentada na própria cama, se ela descuida, vem pensamentos que ela não tem nada a ver com aqueles tipos de pensamentos que agora estão vindo para ela. Quer dizer que essas centrais de pensamentos a pessoa tem que manter-se bem firme com o seu propósito de vida interior. E aqueles que trabalham assim, fazendo esforço para que a saudade dele seja somente saudade da luz, de voltar para a pátria do Espírito, ele recebe mais da força que o Criador distribui na criação. Pentecostes. É isso que nós precisaríamos de entender para nós. De lembrar assim que não tem como auxiliar um familiar, um conhecido, um amigo, porque sempre os auxílios que necessitam
está de acordo com a matéria grosseira. Nenhuma pessoa vem questionar ou perguntar sobre como ele precisa de proceder na sua vida interna. Nós estamos sempre querendo resolver a vontade das coisas de matéria grosseira. É a riqueza, é o descanso, é o prazer do alimento, o prazer do passeio, o prazer de ter aquilo, o prazer de falar sobre aquilo. Então, é assim a nossa vida. Mas para voltarmos para a pátria do Espírito, é o elemento, é o próprio, é que tem que fazer esse trabalho de ir verificando, de ir lembrando assim que se nós descuidarmos com a vida de matéria grosseira, nós vamos nos emaranhando. Então, é só observar assim os costumes. A pessoa segue os costumes. Costumes das festas, dos prazeres, dos valores. Mas se observarmos muitos costumes, muitos valores que as pessoas colocam em primeiro lugar, e se nós abrirmos esse costume dessa pessoa, nós vamos verificar que era preferível que bem anteriormente nem tivesse passado pela vontade da pessoa de ter tido aquela sequência de vida que vem apresentando, porque só tem consequências que não são benéficas, trazendo a desarmonia para o seu corpo de matéria grosseira e trazendo para dentro da pessoa um entorpecer. A naturalidade. É isso que nós precisaríamos de ter para nós. Aquela condição bem importante que na vida física nossa, nós desenvolvemos. Quando a pessoa tem o costume de muitas vezes, num procedimento de mais só, porque no tumulto a pessoa não pensa. Ela tem que ouvir qualquer coisa, ela tem que falar qualquer coisa, e normalmente nos tumultos tem os entorpecentes, de todas as maneiras, porque determinado alimento a pessoa pensa que está alimentando, ela tem que ceder propriedade. E assim tem outras coisas mais graves que acontecem também nos tumultos. Somente no alimento que se julga que é bom já traz consequência. Então na nossa vida, aquela condição bem importante que a pessoa precisa de aprender a ouvir aquilo que está falando, a ouvir aquilo que colocam para ela, se tem coerência para a sua vida interna. Então, da próxima vez, a pessoa já tem que evitar esse tipo de ter que ouvir, porque quando ouvimos qualquer coisa, gera dentro de nós um descontentamento. Então, esse descontentamento, se a pessoa continua, vai trazer para ela uma diminuição de saúde. Vai trazer aquela condição que, quando a pessoa tiver oportunidade, ela não vai pensar o que é bom para ela. Ela vai ficar com aquelas informações que não tem nada a ver para a sua vida interna. Somos responsáveis por nós. É isso que nós precisamos de entender. Muitas vezes a pessoa acha que ela tem uma responsabilidade com outros, pode ser filhos. Mas esse filho, assim que cresce um pouco, ele já tem uma nova perspectiva e muitas vezes de mudar para uma distância que atravessa o oceano. Quer dizer que a nossa responsabilidade é sempre conosco, de fazer aquilo que é de nossa responsabilidade na proporção, para que nós venhamos a ter tempo para nós, de observar os anseios que nós temos e onde esses anseios vai nos levar. É isso que nós precisaríamos de ter dentro de nós, a perspectiva. Depois nós sabemos assim que quando uma pessoa caminha por um caminho, que esse caminho não é muito transitado, mas a pessoa é experiente, por isso ela está caminhando naquele caminho. Ela tem uma atenção dobrada. Aqueles que não têm a prática, muitas vezes não caminham ou contrata esse
que têm o costume de caminhar por caminho desconhecido, devido ao fato do imprevisível poder surgir a cada instante. É assim a forma dos pensamentos que existem. A cada instante a pessoa tem que lembrar assim, que ela pode ser pega por esses pensamentos. Depois, aquela condição bem grave assim. Nós temos um costume de falar das nossas limitações para aquele que se encontra sem a capacidade de compreender ou de ter um saber para que nos auxilie. Quer dizer que nós vamos caminhando pela vida de qualquer maneira. A luz sempre foi bondosa, é só observar assim. Quando a pessoa planta uma fruta, uma semente de uma fruta, que dá frutos àquela árvore futuramente, aquela árvore se possibilitou a ela dá frutos maravilhosos e que aquela família fica muito feliz. Essa é a bondade do Criador. Quer dizer que se nós conseguirmos desenvolver a saudade de voltar para a pátria do Espírito, é assim que nós vamos receber os auxílios em quantidade e de muitas coisas que nem pensávamos. E depois, aquela condição bem importante, que nós tínhamos que fazer uma observação diariamente, que estamos sempre recebendo a mais. No nosso dia a dia, se nós tivermos um comportamento de acordo com a luz, esse comportamento precisa ser de nobreza, de coerência, de aquela condição de ter a presteza de todas as maneiras no relacionamento e fazer a diferença. Porque tem um ensino bem importante que fala assim, não dê pérola aos porcos. Quer dizer que o nosso tempo ele tem que ser compactado e tem que ser utilizado onde tem um retorno. Porque se a pessoa colocou a semente daquela árvore, daquele fruto no solo e não possibilitou, aquela semente não vai fluir. Quer dizer que se nós falarmos desnecessariamente, também não vai ter uma assimilação. Fica bem fácil assim de observar uma criança pequena, com seus poucos anos, que ela está ali desenvolvendo o seu conhecimento. Ela faz uma pergunta bem simples e o adulto quer dar a ela uma explicação a mais sobre aquilo que ela perguntou. Quando o adulto está desperto, ele percebe que começou a falar a mais, a criança já mudou o olhar, já mudou o jeito de encontrar-se. Quer dizer que aquela criança, a assimilação dela é para uma resposta bem simples, bem curta, deu a mais, não houve assimilação e também não houve interesse. Tínhamos que fazer esse trabalho conosco. Como é que nós estamos trabalhando conosco, com os nossos pensamentos? Porque nós temos facilidade de fazer um jogo com os nossos pensamentos. Precisaríamos de ter uma objetividade com a nossa vida interna. Ela é em primeiro lugar. É isso que nós precisaríamos de entender. Para isso, nós temos também, com o nosso relacionamento, de ter uma nobreza, uma polidez e uma consideração. Porque nós sabemos assim que o outro não está fazendo um trabalho para ele, para a vida dele, mas nós tínhamos que respeitá-lo. Depois nós sabemos assim que a facilidade que nós temos de falar, de achar assim que o outro vai interessar por aquilo que nós falamos. É uma condição bem simples assim, que a pessoa que está falando, então ela teria que ser remunerada por aquilo que ela está falando, porque o outro só vai valorizar aquela orientação, aquela informação, se ele tiver um custo.
Porque normalmente nós fazemos assim. Orientamos aqueles que são nossos próximos e em seguida nós vemos que ele tomou uma outra direção. Nós damos um presente para o nosso próximo e aquele presente foi útil para uma outra finalidade, não para aquela finalidade que nós prevíamos. Ficamos descontentes. Então nós não demos o presente. Nós emprestamos aquilo para aquela pessoa e aquilo que a pessoa recebeu para ela teve uma outra finalidade. E nós não concordamos com isso. Achamos assim que a pessoa teria que fazer uso conforme foi dado. Agora, a nossa vida interna, as saudades. Fica bem fácil assim da gente observar o costume de pessoas que desenvolvem saudades. Saudades do ontem. Normalmente nós sempre falamos do ontem. E fica bem fácil assim da gente observar a fala que uma pessoa fala sobre o alimento que ele recebeu no dia anterior. Aquele alimento, se nós observássemos, foi bom para o dia anterior. Para o dia seguinte, é outro alimento, é outra maneira. É isso que nós tínhamos que ter bem presente dentro de nós. Então, no caso do alimento, fica bem fácil assim. No caso da vivência anterior, é isso que nós tínhamos que entender. Não tem significação, não tem importância, a menos que aquele que está relatando a vivência anterior transformou-a numa forma de ensino. Então, para aquele que está ouvindo, essa forma tem benefício, mas de uma maneira geral, é isso que nós precisaríamos de entender. Porque o relato que eu estou fazendo do meu ontem não tem significação para a pessoa de hoje, assim como o alimento que foi ingerido no dia anterior. Não tem mais significação. Essa condição de nós trazermos para o nosso dia a dia, de viver o presente, de nos encontrarmos aproveitando as oportunidades que a vida vem nos apresentando e ver o procedimento que nós precisamos para receber das irradiações que na época do Pentecostes acontecem para a criação. Nós temos que lembrar assim, que a força distribuída para a criação, ela é distribuída. A necessidade de cada um é que tem que fazer o trabalho para receber dessa força. Isso é um procedimento assim bem simples, porque a pessoa, para ficar fortalecida com o seu corpo físico, ela é que tem que fazer os movimentos e ela é que tem que alimentá-lo. Para nossa vida, do nosso espírito, é o mesmo procedimento. É o individual, é que tem que fazer o trabalho de receber desta força. Para isso, ele tem que ter o conhecimento dos ensinos, para saber o procedimento que ele precisa de ter. Depois, se a pessoa se encontra cheia com os seus pensamentos, com a sua vida diária, com os seus afazeres e com suas preocupações, é como uma taça, um copo. Esse copo, ele se encontra cheio de água ou de um líquido que a pessoa colocou. Então, não tem mais como colocar mais nada nesse copo. Tudo já está complementado. Então, aquela condição da pessoa discernir aquilo que ela precisa, que vai ser útil para ela, e aquilo que não vai ser útil para ela. Então, ela tem que fazer uma seleção. Então, nós temos que desenvolver uma maneira de limpar os nossos pensamentos e dedicar tempo para aquilo que nós precisamos. É isso que nós precisaríamos de entender.
Isso nós víamos anteriormente, que quando um mestre ia ensinar uma função numa atividade e que requeria muitas observações, tem uma palavra bem importante assim, que é dita passo a passo. Quer dizer que a pessoa vai fazendo no passo a passo a sequência. Quando desmontam uma peça, aquele que é veterano, ele vai tendo uma ordem de colocação daquelas peças, depois para montar novamente aquilo que foi desmontado, ele tem a sequência. E é bem interessante, porque muitas vezes nas moradias um aparelho deu problema e aquele patriarca, aquela matriarca sabe assim que não tem como consertar. E aquele jovem em formação quer verificar se é possível que ele monte aquilo que ele conserta. Então eles dão para ele aquela peça, aquele instrumento, aquela máquina. Depois esse jovem que tem poucas vivências, quando ele monta, sobra peça. É bem interessante assim. Não quer dizer que aquela peça voltou a funcionar, mas o nosso conhecimento é assim, que sobrou peças que não foi colocada no lugar que precisaria de ser colocada. Então nós, na nossa vida diária, esse é o trabalho que nós precisaríamos de ter para nós, para ver o procedimento que nós precisamos para receber das energias que são distribuídas para a criação e o procedimento que nós precisaríamos de ter para dessas energias ir vivificando dentro de nós, para que nós tenhamos aquela condição bem importante de nos tornarmos um mensageiro do Criador. Porque aquela condição bem importante assim, quando a pessoa precisa de um auxílio, o auxílio vem muitas vezes por intermédio de outro semelhante, que apresenta uma segurança quando transmite a informação, aquela instrução. Quer dizer que tornar-se uma pessoa que tem a capacidade de fazer com que aquele que precisa receber desses auxílios numa forma que aquele vai ficar beneficiado. Então, quer dizer assim, se aumenta o número desses que tem esta possibilidade de melhorar o ambiente em que ele se encontra, de melhorar aqueles com quem ele relaciona, então, na sequência, essa nossa terra vai ficar muito melhor. Então, cada um tem que lembrar assim, receber das energias do Criador, que essa energia é distribuída no Pentecostes, para vivificar, para deixar mais bonita aqueles que recebem dessa energia e a condição que ele precisa de ter para cultivar essa energia recebida numa forma de agradecimento. Então, na nossa vida diária, cada um tem que lembrar assim, que a saudade que normalmente nós temos do ontem, das coisas terrenas, dos prazeres, da vontade dos alimentos, esse tipo de saudade normalmente traz uma doença para o corpo de matéria grosseira, porque a pessoa não está caminhando. Tem aquela referência assim, né, que fala caminhar para frente. Mas se a pessoa está caminhando e olhando para trás, ela não está caminhando. Então, todo um procedimento do acontecido não tem nenhuma significação. A terra, a saudade da terra natal, aqueles relacionamentos, e nós podemos confirmar assim, quando cultivam épocas anteriores, nesse cultivo está sempre relacionado a um procedimento de entorpecer. Então não tem nenhum benefício essas chamadas cultivos de épocas anteriores. Então na nossa vida, a evolução é um procedimento individual. Então, desenvolver uma maneira de somente ter saudade da luz. É isso que nós precisaríamos de conseguir, saudade da pátria do Espírito.
Estuda o livro Na Luz da Verdade